Olá, professores, olá, professoras. Neste vídeo eu trarei algumas sugestões para que o professor alfabetizador possa organizar, possa montar o seu acervo literário, partindo do pressuposto segundo o qual o professor alfabetizador é um grande leitor e os professores, de maneira ampla, também são grandes leitores, são devoradores de livros, tá? Para que nós possamos organizar um acervo literário mínimo, nós podemos contar com as nossas experiências como leitores e também com algumas orientações técnicas, né? Com algumas orientações fundamentais. E são essas orientações que eu pretendo passar aqui para vocês, pretendo lhes falar sobre elas e também trazer algumas sugestões de alguns livros clássicos para o acervo literário do professor alfabetizador. Então, o primeiro aspecto, né, que precisa ser cuidado diz respeito à qualidade do projeto gráfico. Então, quando o professor, você for escolher um livro, é fundamental que você atente para as ilustrações, para a qualidade das ilustrações, atente-se para o papel, atente-se para a diagramação, observe se o conteúdo, se a narrativa, se o enredo é condizente com as ilustrações. Eu já vi livros, por exemplo, trazendo ilustrações que não tinham nada a ver com o conteúdo, com a narrativa, por incrível que possa parecer. Além disso, além do projeto gráfico, que inclui a qualidade do papel, a qualidade das ilustrações, a qualidade das letras, a diagramação, a disposição da narrativa no espaço do livro impresso, estou falando sobre o livro impresso, é fundamental que o professor atente-se para a faixa etária de seus alunos e a faixa etária a qual o livro se dirige, né? De nada adianta você escolher um livro muito interessante, muito bacana, muito gostoso de ser lido, se o livro, este material não se dirigir à faixa etária com a qual você trabalha, né? Quem pode melhor falar sobre esta adequação é o próprio professor, tá? Porque o professor está na sala de aula, o professor conhece os seus alunos, o professor conhece a sala de aula, conhece o dia a dia da sala de aula, conhece a dinâmica de seu ensino, conhece a dinâmica da aprendizagem de seus alunos, quer ela se dê por meio remoto, quer ela se dê por meio presencial. Outro aspecto importante que eu selecionei aqui para vocês diz respeito ao que eu tenho denominado de simplificação, de facilitação. O que eu quero dizer com isso? Tentarei me explicar. Muitos livros, na tentativa de se tornarem mais baratos de um ponto de vista econômico, né? Algumas editoras com a finalidade, com o objetivo de tornarem alguns livros mais baratos, mais acessíveis, simplificam a história, fazem ilustrações de péssima qualidade, livros que deveriam ter um formato para uma determinada faixa etária, acabam tendo um outro formato. Então o professor precisa estar atento, cabe ao professor cuidar desses aspectos, cabe ao professor olhar para esses detalhes, né? Detalhes entre aspas, porque
pensar na faixa etária de nossos alunos, pensar na faixa etária das crianças, não é um detalhe tão pequeno, né, ou desprezível assim. É um detalhe importantíssimo, tá? Outro aspecto importante que eu gostaria de destacar para vocês tem a ver com o autor, né? Quem é o autor, quem é a autora, é preciso que vocês conheçam, é preciso que vocês tenham a biografia desse autor, conheçam outros livros por ele publicados, ou se for uma edição inédita, né? Aqui não estou descartando aqueles que estão lançando seus livros pela primeira vez, ou se for uma edição inédita, se for um autor que esteja publicando pela primeira vez, que vocês procurem saber quem é este autor, né? Qual a sua história no mundo da literatura infanto-juvenil, qual a sua possibilidade, né? Qual a sua formação para a produção daquele livro, enfim, investigar, pesquisar, saber do autor, né? Nós estamos num mundo marcado pelo capitalismo, vivemos em uma sociedade capitalista, marcada pelo discurso capitalista, e com a minha experiência de anos de alfabetização, de anos de formação de professores, de anos dentro da universidade, eu já me deparei com narrativas, com enredos, com histórias, né, escritas por pessoas que não conheciam o mundo da criança, não conheciam o universo das crianças, não conheciam literatura, não conheciam o funcionamento de um texto literário, né? Lembrando aqui que literatura é arte, arte das palavras. E um bom texto literário transforma, um bom texto literário modifica, um bom texto literário nos enriquece, nos dá prazer, nos faz sair de uma situação X e chegar a uma situação Y, além de nos ensinar, além de nos encantar, além de nos fazer pessoas melhores. Levem a literatura enquanto arte para a sala de aula, levem a literatura bonita, a literatura especializada, né? A literatura cuidada para a sala de aula. Para que o vídeo não fique muito longo, então eu vou dar início aqui a algumas sugestões de textos, de obras que eu selecionei para vocês, tá? Então, para pensar, por exemplo, sobre fábulas, contos, lendas e mitos, tá? Nós podemos pensar nas fábulas de Esopo, nos contos de Grimm, no livro Amigos da Onça, narrativas do folclore, histórias à brasileira, contos tradicionais do Brasil. Esses livros são excelentes. Clássicos brasileiros e mundiais, eu cito 3. A Festa no Céu, A Galinha Ruiva e O Pote Vazio. Para pensarmos sobre a cultura africana, Gosto de África, histórias de lá e daqui, do Joel Rufino dos Santos, A Semente que Veio da África, As Panquecas de Mama Pania, Menina Bonita do Laço de Fita, Crocô e Galinhola, cultura indígena, vamos em frente, Cabá Darebu, de Daniel Munducuru, tá? Um livro ótimo, excelente, para pensarmos e trabalharmos com a diversidade, a Arca de Ninguém, Crianças como Você. Eu amo este livro, já fiz trabalhos maravilhosos com este livro. Família, quem é o professor que não precisa abordar questões relacionadas à família, né? Uma vez ou outra, ou ao longo do ano letivo. Se as coisas fossem mães, da Silvia Ortoff, um texto clássico. Adivinha o quanto te amo, no dia em que você nasceu, o grande e maravilhoso livro das famílias, outro clássico que eu selecionei para vocês.
A Árvore da Família, outro livro esplêndido, maravilhoso, encantador, tá? Vamos em frente para inspirar projetos, né? É muito interessante, pertinente elaborarmos projetos a partir de livros de literatura. Lenga-lengas, eu sugiro os 10 sacizinhos, né, de Tatiana Belink. Este livro é uma graça para trabalhar o gênero lenga-lengas, para trabalhar haikais, a Arca de Haikais, de Luiz Dil, textos instrucionais, desculpem-me, A Viagem de um Pãozinho. Esse livro é uma graça, dá para fazer um projeto aí envolvendo várias turmas, várias salas de aulas, né, vários anos inclusive, cartas, né? Quem não trabalhou ainda com o livro Carteiro Chegou, trabalhe, vai fazer um projeto maravilhoso. Felpo Filva, da série Avessos, da Eva Fornari, outro clássico para vocês trabalharem em sala de aula, para explorar o alfabeto, músicas e parlendas. Bichonário, de Nilson José Machado, Uma Letra Puxa a Outra, de José Paulo Paes. Quem ainda não conhece esses autores precisa conhecer. Quem canta seus males espanta, desculpem-me. E Salada Saladinha, parlendas maravilhosos, poemas, 2 clássicos que podem ser trabalhados em sala de aula pelo sujeito professor e devem ser trabalhados em sala de aula. A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Livros clássicos, tá? Para que o professor possa organizar a sua biblioteca, o seu acervo, é interessante, né, citar aqui a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, que disponibiliza consultas em seu acervo, inclusive existem acervos disponíveis para serem baixados gratuitamente. Gostaria de lembrar aqui da revista Crescer, que tem uma página só falando de literatura infanto-juvenil brasileira, né? A Nova Escola, a revista também traz recorrentemente, indicações tanto de clássicos quanto de livros que acabaram de ser lançados. Explorar a biblioteca escolar. É lógico que nesses tempos de pandemia, né, em que estamos trabalhando em casa, estamos trabalhando remotamente, talvez o professor não tenha oportunidades de, neste momento, frequentar a biblioteca de sua escola. Mas frequente-a, explore-a, conheça os livros que tem lá, busque saber do que está disponibilizado. Às vezes você vai encontrar muitos livros bacanas, interessantes, coleções inteiras que podem ser trabalhadas com a sala toda. Explore a biblioteca de sua escola. Ah, mas na biblioteca da minha escola está repleta de livros que não são mais utilizados, está repleta de brinquedos quebrados, carteiras quebradas. Alerta, sinal vermelho. Se a biblioteca de sua escola tornou-se um depósito, é sinal de que está faltando intervenções aí, intervenções dos professores e do sujeito gestor, do diretor, do vice-gestor, né? Todos são responsáveis por construir uma biblioteca, organizar uma biblioteca. A biblioteca é um espaço riquíssimo, é um espaço importantíssimo e deve ser bonita, colorida, trazer livros maravilhosos para as crianças. E no meu caso, eu tomo a liberdade de sugerir para vocês, eu amo a literatura infanto-juvenil brasileira, amo ler, sou uma devoradora de livros.
eu busco ler livros que me indicam, meus alunos da faculdade, da universidade, muitas vezes me indicam livros, eu compro, eu leio, estou sempre ligada, estou sempre conectada, frequento feiras de livros, que também são opções, são alternativas para que possamos descobrir outros autores, comprar livros clássicos. Eu parto do pressuposto, então, como eu já disse, de que todos os professores gostam de ler. E se tivermos alguém aqui que esteja assistindo a esse vídeo e que não goste de ler, mande um e-mail para mim, entre em contato comigo, porque eu tenho algumas dicas para quem não gosta de ler, tá bom? Desejo que vocês tenham gostado deste livro e desejo que vocês estejam fazendo um excelente trabalho na sala de aula,